Repouso eterno não existe. Há, sim, o repouso temporário, de que a alma tem necessidade quando deixa a matéria, entrando nesse período de torpor, em que não compreende ainda sua situação. Nesse momento, o espírito repousa. Quando os bondosos instrutores entendem que é preciso despertar, acordam-no, e ele, tomando posse da sua própria entidade, começa a exercitar aquela atividade que não fora completamente desenvolvida no planeta. Pergunta-se, e esta continuação de trabalho não fatiga a alma? Responde-se, o espírito é pronto, mas a carne é fraca. É a palavra do mestre. O espírito é pronto, é forte, pode agir sem descanso. Quem precisa de repouso é a matéria. Pois se a alma está fora dela, se acha entregue à sua própria potência, no ar, no espaço, por que não se expandir e continuar o seu trabalho? Cuidais vós que as altas entidades, nas luminosas esferas estão sonolentas, mergulhadas num repouso cansativo. Enganai-vos. As altas potestades espirituais velam, trabalham, dirigem, instruem. Ninguém deseja o repouso eterno. Nenhum espírito adiantado deseja essa inatividade por omnia secula seculorum. O que todos desejam é agir, trabalhar na vinha do Senhor, praticar o bem, fiéis aos ensinamentos do Mestre, e desenvolver a sua atividade por todo o orbe infinito, semeando a maior soma de benefícios possível. Isto é que eu desejo a vós, a mim e a todos aqueles que têm boa vontade. Sarto. Em 12 de setembro de 1941. Preparemos o alicerce da fé. Amigos e irmãos, convosco esteja a paz do Senhor. Amigos, é sempre tempo de educar o espírito na fé cristã, nunca é tarde. Ainda mesmo que uma criatura esteja idosa, bastante idosa, está em tempo de compreender a salvação sob o prisma que lhe oferece o Espiritismo. Mas bem melhor será que, desde os verdes anos, se começa a incutir no espírito da criança a ideia da vida além da morte. Claro que devemos falar em termos compreensíveis, ao alcance da inteligência incipiente do menino ou menina. Mas, é necessário. A criança que se habitua, desde cedo, a saber que, neste espaço azulado que seus olhos divisam, moram seres que já pertenceram à Terra e, hoje, estão, lá, desencarnados. A criança que se acostuma a saber que, não obstante passar à sua porta um enterro, ali vai somente um corpo, não a alma, a vida real daquele corpo, perde o modo das coisas sobrenaturais, edifica o seu espírito e começa a preparar o alicerce da virtude, tão necessário ao progresso da alma. Deixar que as crianças fiquem alheias a tudo isso, para, quando crescerem, tomarem, então, a deliberação da escolha de uma religião, como muitos pensam, não é aconselhável. Certo, não exigimos da criança a responsabilidade da crença, é cedo para isto. O que queremos é o alicerce, o preparo. Desejamos dar-lhe o elemento principal, para que ela possa sobre ele, fundar a sua fé. Diremos-lhe, por exemplo, não se morre. O eu não morre. Se ela não tem mãe, a mamãe não morreu. O que morreu foi o seu corpo. A mamãe é viva. Se a criança tem mãe, mas perdeu um dos avós, usaremos da mesma lição. O vovô, ou a vovó, quem quer que seja, não morreu. Ele está lá, à espera, a olhar-te. O seu corpo foi que morreu. Habituemos as crianças assim. Elas perderam o medo do sobrenatural, não acreditarão em fantasmas, poderão andar pelo escuro sem pavor e, coisa essencial, prepararão o alicerce futuro da sua verdadeira crença. Porque, hoje em dia, se encontra tanta gente sem crença. Alguns foram criados dentro das igrejas, adorando os santos sem saber porquê, levando flores para lhes depor aos pés, sem, igualmente, saber porquê, trazendo-lhes moedas de cobre, ainda sem saber a razão disso, porque os santos nada compram, de nada se servem, nada usam do que usam os homens. Mais tarde, o resultado é que, desperta a razão, eles perguntam, afinal,
Por que isto? Beijei tanto os pés do altar e os santos de madeira, dei-lhes tantas moedas de cobre e, finalmente, de que serviu isto? Eles não compram coisa alguma. São tudo bugigangas da cabeça de crianças. Mas, bem diferente é o que sucede com a criança que foi educada, desde o começo ouvindo dizer: Deus é o Pai de todos os espíritos, o Criador Supremo de todo o universo. A criança basta saber que o universo é este céu azulado que vê. Não pode saber mais do que isso. Deus foi quem fez o sol, a lua, as estrelas, a terra, com os seus mares e florestas, e tudo mais. Esse Deus não morre e fez os espíritos à sua semelhança, nenhum morre. Agora, a matéria, essa vai para a terra. As transformações da matéria não estão ao alcance da criança. Ela é infantil. Preparemos este entezinho, para que não ocorra a partida de um espírito desses, em plena florescência da juventude, cego por completo no tocante às coisas sobrenaturais, preso às coisas da terra. Tudo quanto o mundo material oferece à criança é destruição, e, entendendo que a morte apenas conduz ao túmulo, naturalmente se afasta do cemitério e ele tem pavor, não quer ir para lá. Tem visto enterros, caixões pretos passarem à sua porta e, é lógico, não quer ir num desses caixões. Não sabendo mais do que isto, toma horror à morte. Em caso contrário, se for preparada, desde a infância, para compreender que os que morrem partem a chamado de Deus, no dia próprio, e partem vivos, deixando apenas a vestimenta com que se revestiam na terra, a criança se habituará a não ter medo da morte. Educai as crianças dentro do espiritismo, fazei-as compreender a verdade da vida além campa, as potencialidades da alma, a virtude que é o enlevo dos seres bons, ensinai-as, doutrinai-as assim, e vereis, meus amigos, que tereis muito menos trabalho em dobrar esses espíritos, muitas vezes rebeldes. Porque, se as deixardes inteiramente sem crença, pendendo para suas próprias inclinações, sem freio, vereis que o resultado será lamentável. Falo dentro de um asilo e acho que esta comunicação pode ser útil às mães aqui presentes, bem como às crianças que sob este teto se abrigam, as quais, sei, recebem instrução espírita. Deus vos abençoe, meus amigos. Há muito não vos visito. Hoje, tive o prazer de vos ver, e dou parabéns a mim mesma, por encontrar em seus lugares muitos daqueles que há bastante tempo não vejo. Paz a todos os homens. Irene. Em 12 de setembro de 1941. Renúncia e sacrifício. Meus irmãos e meus amigos, a graça de Deus vos ampare sempre, e que a sua bênção protetora repouse em cada um de vós, segundo as vossas necessidades. Irmãos e amigos, o quadro desolador que o mundo apresenta ao olhar espírita faz com que os seres desencarnados, habituados a comparecer a estas sessões, no cumprimento do seu dever, permaneçam, muitas vezes, delas afastados, para obedecerem a uma obrigação, ainda mais imperiosa. É que lhes incumbe prestar caridade àqueles que tombam no campo da morte e lá ficam presos aos seus cadáveres, sem compreender que já não pertencem ao mundo, necessitam subir para o além. Nós nos desdobramos em cuidados para com eles, despertando-lhes a memória, fazendo-os compreender o meio em que se encontram e, ainda, convencendo-os de que aqueles corpos estendidos no chão são matéria inerte, da qual a vida fugiu, para se concentrar, toda, nas entidades que esses espíritos representam. É um trabalho árduo, insano, mesmo, porque depende de todo um esforço, que lhes passa despercebido a compreensão aturdidos, como se encontram, vagando, quais criaturas humanas, loucas, por aquele campo de dor, buscando empunhar armas fumegantes e ainda desejando morte para os contrários, quando eles estão vivos e deveriam só pensar na vida. É simplesmente doloroso, e, para nós, os que assim trabalhamos, representa um grande esforço, um verdadeiro sacrifício. Mas, o que é a vida sem o sacrifício?
Que vale ela sem o esforço de cada um? O que é a vida sem renúncia de si próprio? O que é a vida com o indiferentismo pela dor? O que representa a vida sem a solidariedade fraterna que deve unir todos os seres? Nós, que já pertencemos à terra mas a ela nos consagramos, já pelos laços de família, já pelos laços espirituais, talvez mais fortes, sabemos que nos cabe o dever de ser unidos, de nos amarmos uns aos outros, fazendo pelo próximo todo o sacrifício possível e, até, se me permitis a expressão, o impossível. Renúncia, eis o lema do espiritismo cristão. Quem volteia o pensamento sempre em torno de sua própria pessoa não pode compreender o que significa esquecer-se de si para pensar nos outros. Mas, meus amigos, quando se pode isso fazer, quando a coragem nos manda que amemos bastante aos outros, estamos desta forma, amando a nós mesmos. Sabeis por quê? Porque estamos colhendo todo o benefício possível para os nossos espíritos. Estamos nos orvalhando com as bênçãos do alto, estamos protegendo as nossas fracas almas, que tantas vezes caíram na tragédia da vida terrena. Quem, como eu, passou grande parte da existência em contato com a dor, em hospitais, é que sabe o conforto que produz uma palavra suave, pronunciada ao pé do moribundo, junto do sofredor. Como eles se volvem para nós, agradecidos. Seus olhos revelam um amor profundo, uma gratidão extrema, quando nos aproximamos dos seus leitos mortuários e eles nos volvem aquele olhar, muito apagado, já quase sem vida, para dizer: doutor, sinto-me melhor. Quem passou a vida assim, ouvindo esses ais, acariciando o sofrimento, pode e deve, ainda hoje, no espaço, atender aos gemidos daqueles que padecem e sucumbem à desgraça desta malfadada guerra, que Deus sabe quando terminará. Meus amigos, nós não temos partido, somos cristãos. Sede vós também, e tende pena dos que padecem, orando por todos eles. Para todos aqueles que a mim dedicaram, hoje um pensamento de amor, de saudade, a retribuição desse amor e dessa saudade. Deus seja com todos vós. Alfredo Barcelos. Em 19 de setembro de 1941. Estudemos a nós mesmos. Fim desta hora de trabalhos espirituais. Recebe a cada um, do seu Salvador, as bênçãos que lhe tragam benefícios à alma e ao corpo. Seja louvado, para todo sempre, o nome do Senhor. Meus amigos e meus irmãos, tendes, diante de vós, em cada uma destas sessões, belas páginas para estudo. Aqui vos são mostrados quadros da vida além túmulo, que alentam a alma, reforçam a fé e entusiasmam o coração. Também vos são apresentados feitos que vos entristecem, sentimentos que vos aterram, pensamentos que nem de todo vos são revelados. É um estudo profundo, o do Espiritismo. E vós que assistis a estes trabalhos, que costumais aqui vir com o intuito, talvez, de apreciar estas cenas, em que os desencarnados se mostram claramente à vista de todos, revelando-vos o seu íntimo, os seus pendores e tentações, aprendei, meus amigos, hoje sois criaturas humanas, amanhã, sereis espíritos, amanhã, a terra encerrará os restos dos vossos corpos mortais. E as vossas almas, em que estarão envoltas? Qual será o hábito que as revestirá? Serão a túnica branca, diáfana, das almas puras, que revelam pensamentos bons e sabem o que é o amor? Ou estareis, ao contrário, envoltos naquela fumaça negra que tolda o ambiente? Qual será a vossa condição espiritual? As reuniões de doutrinação prática trazem esta grande utilidade à criatura humana. Estudar-se a si própria pelos exemplos que vê. São as demonstrações, meus amigos. Quem parte da vida terrena levando o fardo das suas culpas, os pensamentos hediondos do seu ser cheio de ódio, respirando vingança, não se pode manifestar em sessão com a calma, a serenidade, dos espíritos suaves. Quem, pelo contrário, enche a alma de doçura, conhecendo o que é sacrifício,
amor e caridade, poderá manifestar-se trazendo um ambiente perfumado, cheio de carícias para os seus irmãos e de doutrinações seguras, justas e sábias. Pobre de mim! Que vos trago eu? A segurança de meu afeto, a certeza de que almejo o vosso progresso. Que vos trago eu? O entranhado desejo de que façais sempre o bem, de que jamais deixeis passar a oportunidade para realizar as boas intuições que recebeis e saibais, com energia, repelir todas aquelas que venham ferir de fundo, ou ainda que de leve, a pureza da vossa fé. Que vos trago eu? A certeza desta vida que desfruto, embora imerecidamente. Eu, que tantos erros cometi, que tanto bem deixei de fazer, quando isso era fácil, que não pude compreender a realidade da doutrina espírita, por falta de oportunidade, recebi de Deus a grande esmola de comparecer a esta casa e dizer-vos: aqui está vossa amiga, ainda inculta, sem elevação, mas pronta a qualquer sacrifício em favor de vós. Meus amigos e meus irmãos, a doutrina de Cristo é bela, salvadora e está baseada sobre a verdade, porque Ele próprio é a verdade. O Espiritismo é o complemento da doutrina de Jesus, é a palavra do Consolador prometido, que veio à Terra mandado pelo Divino Mestre. E, como o discípulo amado de Jesus, aquele a quem ele distinguiu no colégio apostolar, eu repito, fazendo minhas as suas palavras: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Deus vos guarde. Maria Rita. Em 19 de setembro de 1941. Conselhos preciosos e necessários. A paz do Senhor esteja convosco, meus amados irmãos. A doutrina espírita cristã continua em seu progresso vertiginoso. No espaço, as conversões vêm sendo feitas em massa. Espíritos que se desdobram na prática da caridade, conduzindo as almas desesperadas de salvação para a verdadeira vida, têm colhido o melhor resultado para os seus esforços e incansáveis trabalhos. Bendito e louvado seja o Senhor, pelas bênçãos que derrama sobre a terra e pela graça que concede aos desencarnados, de ajudarem os seus irmãos sofredores. Meus irmãos, vim dizer-vos que, agora, mais do que nunca, deveis fortalecer os laços que vos ligam uns aos outros. Não ignorais que, sempre que uma casa como esta se prepara para a continuação de seu trabalho ou procura desdobrar-se em ramificações cristãs, os espíritos inimigos da luz se congregam e buscam dar combate a esses bons desígnios. Tudo será baldado. Improfícuo se tornará o esforço dessas infelizes criaturas desocupadas e sem compreensão para a luz, porque tenho fé no meu Deus que vos mantereis firmes como colunas, fortes partidárias da verdade, sustentáculos do espiritismo cristão, dentro do asilo espírita João Evangelista. É esta uma graça que Deus vos concede, um fim que deveis retribuir com toda a dedicação das vossas almas. Momentos há, é certo, em que todo o trabalho parece tornar-se pesadíssimo, não podendo os fracos ombros das criaturas humanas suportar o fardo. Mas assim não é, verdade. Porque, se a força bem corresponde ao trabalho, ao peso que se tem de carregar, é claro que facilmente se pode estabelecer o equilíbrio. Comparando as vossas forças com as da treva, estas em maior números, poder-se-ia supor que falhasseis. Mas assim não é. Porque vós não formais uma só fileira, constituís uma ala subordinada daqueles que também são desencarnados e, graças a Deus, enxergam através dos horizontes da fé. Coragem, pois, meus amigos. Usai da vossa autoridade, cada um conforme o seu cargo, trabalhar com esforço, sede sinceros, leais e fraternos uns para com os outros, pois é razão indispensável para o vosso trabalho não periclitar. Existindo sinceridade de fé, tolerância recíproca e vontade de trabalhar, nós, os protetores do além, embora fracos, humildes, formamos ao vosso lado, e vós sabeis que a união faz a força. Coragem, trabalhadores da vinha do Senhor. Coragem, também, trabalhadores da última hora,
que vos associastes ao grupo primitivo, que viestes juntar o vosso esforço ao grande esforço comum da causa de João Evangelista, não trepideis. Orai muito, vigiai, também, e ficai certos de que estamos alertas, amando-vos a todos, desejando o vosso progresso e tremendo, assustados, quando um movimento qualquer de fraqueza se esboça em vosso meio. Tendo fé naquele que disse, vinde a mim os aflitos, e eu os aliviarei. Lembrai-vos das suas palavras, confiai em que tudo irá bem, desde que estejais dentro da verdade e da justiça, e não vos afasteis uma polegada da caridade cristã, que deve ser exercida em tempo e força de tempo. Deus vos guarde. Max. Em 26 de setembro de 1941. Amor inconfundível. Venha sobre os meus irmãos, aqui congregados em nome de Jesus, a sua paz, tranquilizadora das consciências. Meus amigos e meus irmãos, o amor de Jesus é a vida e o alento das almas, o bálsamo consolador de todas as dores, físicas e morais. O amor de Jesus é o sustentáculo do fraco, nos momentos perigosos da vida, o amparo das criaturas que a lhe recorrem, e até o incrédulo, em seus grandes sofrimentos, o amor de Jesus sustenta e protege. Amai, pois, meus amigos, o Divino Mestre. Compreendei o manancial de doçura que jorra do seu Espírito sobre todos os seus filhos, o grande amor que ele lhes consagra. Dedicai-vos a Jesus, e, depois de feita a consagração inteira do vosso ser, alma, corpo, inteligência e razão, ao amantíssimo Cordeiro Imaculado de Deus, procurai viver como ele deseja. Os homens, não raros próprios crentes em Cristo, consideram sacrifício a cruz que ele lhes coloca sobre os ombros. Não sabem suportar as dores pelo seu amor, não sabem carregar o peso das culpas amando sobre todas as coisas, e se queixam, lastimando o curso da existência. Muitas vezes, até, pensamentos tenebrosos invadem essas almas, que buscam um término para o sofrimento, tábua de salvação de todos nós. Não vos esqueçais, meus amigos, de que o amor de Jesus deve estar gravado em vosso ser, de tal forma que possa sobrepujar qualquer outro sentimento, sobrenadar em qualquer tormento que vos atinge e consolar-vos em vossas dores. Amando assim, com toda a pujança de vosso ser, podereis, então, ver quão inferior é a trajetória da terra, como pequeninas são as dores, quão insignificantes as contrariedades, porque maior do que tudo isso é a figura gigantesca desse amor colossal, protetor, que domina a criatura e a faz pairar acima das mesquinharias do planeta. Meus amigos, quereis ser felizes? Desejais ter paz e garantir o vosso futuro espiritual? Procurai elevar-vos acima da pequenez da terra, desse choque de interesses que tanto prejudica as almas, dessas coisas ínfimas que anodoam o perispírito das criaturas e dos próprios espíritos. Preservai as vossas almas do contágio das intrigas, das injúrias, dos falsos testemunhos, dos maus juízos, e o único preservativo para isso é o amor de Cristo. Meu Deus! Que o meu espírito viva sempre te amando, numa comunhão perfeita de sentimentos cristãos. Deus seja louvado. Teresa de Jesus. Em 26 de setembro de 1941. Estudemos a doutrina. Meus amigos, meus irmãos, seja louvado o santíssimo nome do Senhor. Glória a Deus, nas alturas, e paz aos homens, na terra. Vós, os que ainda palmilhais a terra e procurais evoluir desempenhando vossas obrigações, deveis, hoje, recordar-vos dos benefícios que esta doutrina vos traz e dos métodos codificados pelo Mestre para o prosseguimento da propaganda espírita. Quem deseja praticar espiritismo precisa estudar os métodos de o fazer. Não é à toa, de cor, ou bel prazer de cada um, que se pode desenvolver uma propaganda eficaz e produtiva. É necessário consultar o Livro dos Espíritos, ler o Livro dos Médiuns, procurando, enfim, conhecer o Evangelho sob a face do Espiritismo,
para se poder trabalhar como se deve. O livro dos médiuns, com especialidade, é proveitosíssimo para os que buscam conhecer a doutrina e tornar-se elementos úteis na prática do espiritismo. Ser médium não consiste simplesmente em incorporar um espírito. Ser médium não é somente empunhar um lápis e receber, intuitivamente, aquilo que o espírito quer dizer. Ser médium não é apenas ouvir ou ver espíritos. Enfim, as várias formas de mediunidade não constituem, por si sós, o ser médium. Tudo isso é bom e acertado. Mas o médium que quiser dar exato cumprimento à sua tarefa e desejar que suas faculdades sejam utilizadas dignamente no trabalho do Senhor, olhe, primeiramente, para o seu interior. Faça de conta que tem um espelho em frente a si e mire-se na doutrina. Olhe para sua alma, corrija-lhe os defeitos, limpe-a de toda impureza, faça por compreender o seu dever, e não se envaideça se, por acaso, sua mediunidade assumir proporções gigantescas, porque quanto mais humilde for espírito, tanto mais elevado será o médium. Aquele que se envaidece, supondo-se acima de seus irmãos, pelo fato de possuir uma faculdade bem desenvolvida ou descortinar um pouco mais, não se encontra no caminho da luz, longe está da verdade. E depois, meus amigos, mediunidade é cruz. O médium tem sobre si, além de suas próprias dores, as aflições dos que o cercam, os encargos da sua vocação e, ainda mais, os pesares daqueles que nele confiam. São segredos profissionais que não podem ser revelados, mágoas que devem cair no seu interior e jamais ser proferidas a estranhos. O médium assume, diante de Deus, responsabilidade maior do que qualquer outro crente espírita. Ele não é somente o receptáculo das mágoas dos seus íntimos, mas também das dores alheias. Há qualquer coisa no heroísmo. Vai-se consultar o médium. Existe um prenúncio de tempestade doméstica. Recorre-se ao médium. Muitos, até, nem pensam no espírito que lhes vai dar a resposta, cogitam, unicamente, da idoneidade do médium. E, se essa criatura se enche de vaidade, se supõe mais do que qualquer outra, o seu trabalho é improdutivo. Compreendei, meus amigos, deveis meditar sobre a doutrina codificada por Allan Kardec, procurar os seus livros, instruir-vos nas suas lições e experiência, enfim, conhecer tudo quanto ele fez pelo adiantamento da doutrina. Estudai-o, aprendei com ele. E não vos esqueçais de que, conforme ele vos disse, a doutrina é progressista, adianta-se todos os dias, de tal forma que até as revelações posteriormente feitas pelos médiuns podem ser controladas pelo livro dos espíritos. Amigos, hoje, que se comemora o nascimento terreno do espírito de Allan Kardec, é justo que todo espírito se recorde do que lhe deve e faça uma prece a Deus para que esse homem, que atualmente se encontra na Terra, possa seguir a trajetória que lhe toca cumprindo seu dever. Paz a todos os homens. Viana de Carvalho. Em 3 de outubro de 1941. Exortação à fé. Deus Nosso Senhor seja louvado. Meus amigos, meus irmãos, eu vos desejo luz e que o cristianismo nas criaturas. Só Ele nos faz verdadeiramente irmãos. Eu fui cristã e sou. Vós sois cristãos e basta isto, nada mais, somos irmãos. Procurei me aproximar desta mesa para saudar-vos. Bati em todas as portas e estas permaneceram caladas, propositalmente fechadas. Encostei-me aqui e fui recebida, agradeço. Vós tendes por hábito receber instrução no começo e no fim das vossas sessões. Hoje no encerramento não tereis instrução, porque o meu espírito não está na altura de instruir ninguém. Antes, bem ao contrário, estou pronta a receber as luzes que o Senhor quiser me dar. Já que estou convosco, e hoje é a segunda vez que o faço, volto para desejar paz, progresso, e para dizer que tenhais sempre a vossa fé firme em Jesus e em Maria Santíssima. Não vades atrás daqueles que dizem que Maria Santíssima era uma mulher comum,
e que a ela nada se deve, é falso. Maria vela pelos seus filhos, recorrei a ela em todas as vossas necessidades. Eu, que nada sou, que nada represento para vós, vos consagro amor no meu coração. Venho para vos dizer, sede unidos e fraternais em todos os atos de nossa existência, nesta casa, nada de ressentimentos infundados, resolvei pacíficos todas as vossas situações, e amai-vos uns aos outros, porque Deus não é católico, Deus não é protestante, Deus não é espírita, e aquele que serve a Jesus, sabe que a todos deve considerar irmãos. Não tenho instrução para vos dar, sou um espírito em estado lúcido cumpridor fraco de meu dever. Paz reina em todos desta casa, e que Deus nosso Senhor se lembre do meu espírito, para que possa ele instruir-se em sabedoria, caridade e amor. Maria Inácia. Em 3 de outubro de 1941. O fluxo e o refluxo da vida. Meus amigos, meus irmãos, paz convosco. A vida, na terra, caríssimos irmãos, é muito semelhante ao oceano, cujas ondas não cessam, ou brandamente se movem, e então ele se mostra calmo, ou, revoltas, se encontram e precipitam, e então ele fica em fúria. Assim é a vida terrena. Por vezes, parece que tudo está calmo e vai muito bem, sucedendo-se os acontecimentos com a lentidão com que, realmente se devem suceder. Subitamente, porém, a onda da vida se precipita, e os acontecimentos se sucedem vertiginosamente, de forma a perturbar aqueles que não têm a prática suficiente para se manter firmes ao nível da sua provação. Depois, novamente serena, foge a tempestade, vem a bonança. E de novo a vida continua o seu curso, brandamente, naturalmente. Isto não quer dizer, entretanto, que as tempestades não retornarão. Sim, de certo elas voltarão, pois isso é, exatamente, o fluxo e o refluxo da vida. Se ela é como as marés. Se ora está calma, límpida e serena e, depois, fica revolta, tempestuosa, tal qual os grandes mares. Por que estranhar o homem esse movimento? Por que abater-se de ânimo, pensando que tudo agora vai ser mal? Assim não deve ser. E, quando soar a hora da última tempestade, quando a derradeira onde se arrebentar, branda, de encontro ao rochedo, então o espírito partirá, e partirá certo de que foi respeitoso, dócil, obediente, tanto na tempestade como na bonança. Vantagem, porém, leva aquele que aguarda os acontecimentos e não vacila, de pé. Seja qual for a situação na vida, é preciso agir, muitas vezes com presteza, e deixar passar a onda. Ela que se vá. À tona dela, certamente, irão os destroços e, sob ela, ficará sempre areia. Já o Divino Mestre dizia, naquele tempo em que palmilhou o chão que hoje é nosso, nosso porque, certamente, ainda voltarei à terra, onde já estive. Edifique o homem a sua casa sobre a rocha, porque sobrevirão os ventos, as tempestades, e ela se manterá firme, porque está edificada sobre a rocha. Assim não acontecerá com a casa que for edificada sobre a areia. Soprarão os ventos, as tempestades virão e a casa ruirá, porque não tem estabilidade nem alicerce. Sem fundamento não pode haver obra segura. Aqui tendes uma obra firmada sobre a fé, que dependeu de muitos esforços, que custou, e tem custado imensos sacrifícios, noites de sono perdidas, trabalhos incessantes de coragem e de alma. Está, porém, edificada sobre a rocha que é o Cristo. Não ruirá. Soprarão os ventos, a tempestade virá. Mas também os ventos amainarão, a tempestade se tornará bonança, e o dia de sol chegará. Deixai passar a onda tormentosa que se aproximou e, infelizmente, encontrou guarida em vosso meio, deixai-a passar. Orai muito, vigiai e procurai manter-vos de pé. Que Deus, nosso Senhor, seja louvado em sua sabedoria infinita e em sua misericórdia sem par. Que assim seja. Tiago.
em 10 de 1941. Guardemo-nos de pensar mal. Deus, nosso Senhor, seja louvado. Bendito seja o santíssimo nome de Jesus. Meus amigos, aqui presentes, vós, que tendes filhos, sejam eles rapazes ou moças, por estes exemplos que constantemente baixam a vossa compreensão, deveis ver a necessidade imprescindível de ensinar à mocidade o caminho verdadeiro da vida. É necessário que os pais se esforcem e façam os filhos compreender que isto que se chama vida não é unicamente esta passagem terrena, cheia de dores e sacrifícios, que nem ao menos a própria mocidade poupam. Deveis explicar-lhes que a vida é a essência do espírito, a imortalidade do ser, que, esteja ou não a alma num corpo de carne, sempre se acha viva, vá, embora, o corpo à sepultura, o espírito permanece vivo. Não se receiem as mães de o ensinarem a seus filhos, não tenham medo, porque isso não os fez morrer. Os meus, felizmente, têm a consciência da vida eterna, ainda que, muitas vezes, não busquem os caminhos retos que a ela conduzem. Mas, é da contingência humana. A carne é fraca, já o dizia o Divino Mestre, o espírito, este, sim, é pronto. O mundo, os interesses da terra, as conveniências de família, de amigos, de afeiçoados, desviam frequentemente o curso das ideias dos homens, quando eles procuram encaminhar-se para Deus. Às vezes, até nós, que já não pertencemos ao plano da terra, conservando-nos, por mercê de Deus, estranhos à mesquinhez do planeta e suas controvérsias, até nós, que assim pensamos, envolvem-nos estas coisas, e, depois, ainda receiam que sejamos incomodados no nosso repouso. Não, meus amigos. A misericórdia de Deus é muito grande. Quando um espírito parte da terra consciente do cumprimento dos deveres, embora fraco e pouco adiantado, entrando no mundo luminoso é amparado pelos guias, despertado por esses seres incansáveis que se devotam à evolução humana. Somos levados para compreendermos a nossa posição e recapitulamos todo o passado, vendo, revendo e observando as nossas falhas e acertos, enfim, tudo quanto nosso espírito praticou quando encarnado. Deus permitiu minha chegada até vós, para trazer um elemento de tranquilidade e paz. Que morram todas as questões pequenas, que ninguém enxovalhe o seu espírito com pensamentos malsãos, que sejam todos unidos e fraternos, como verdadeiros cristãos, e que não suponham que sou castigada por pensar nos meus. Penso, e muito. Vejo-os a cada momento, observo-lhes os gestos, as falhas, o caminhar e as intuições. Tudo observo. Mas a ninguém crimino. Deus, em sua alta sabedoria, tomará as responsabilidades separadamente, e cada uma se guarde de pensar mal, é a minha última palavra. Meus amigos, preciso evoluir muito. Tenho ânsia de subir, desejo progredir, quero ter a luminosidade dos meus irmãos, quero tornar-me um ser espiritual, afeito ao seu Deus e amoroso para com o próximo. Mas não desejo que se aflijam julgando-me dolorosamente ferida no íntimo por esta ou aquela questão sem importância. Porque importância só tem os deveres espirituais. As coisas terrenas podem manchar as reputações, não atingem, porém, o espírito daquele que é devotado ao Cristo. E que Deus vos guarde e abençoe a todos vós. Amélia. Em 10 de 1941. As lutas do bem. Amigos e irmãos, Deus vos guarde em seu amor. Neste momento em que as vossas almas se concentram em Deus, buscando compartilhar da harmonia que reina no espaço, eu venho até vós para vos animar, encorajar, nesta luta constante de todos os dias, em prol do bem e da verdade entre os homens. Meus amigos, à primeira vista, parece que todo o trabalho orientado e dirigido para o bem deveria encontrar sempre ventos propícios para, com toda pressa, correr, acelerar-se e ganhar corações. Dá a impressão de que não deveria haver um só obstáculo à prática do bem. Pois se é o bem,
se há desejo de a todos encaminhar pela senda segura da virtude e do dever, se há desejo de alimentar as consciências e elevar os corações até Deus, se o objetivo é praticar a caridade, matando a fome aos necessitados e levando, também, conforto aos necessitados da alma, claro seria, e à primeira vista parece, que esse trabalho não deveria encontrar óbices, só deveria encontrar corações abertos para o auxílio, campo franco para agir e jamais um só vento contrário à sua propaganda. Mas a prática vos demonstra que assim não é. As forças do bem se arregimentam, é certo, com carinho e energia, e continuarão a fazer assim, porque têm a certeza de que o bem ganhará a vitória em toda a luta contra o mal. Isto não quer dizer, porém, que o mal não tenha entrada no meio dos bons. O mal, por si próprio, não possui existência. Mas aqueles que não pensam acertadamente concorrem para que as forças inferiores do espaço, não disciplinadas, não amantes da verdade e da justiça, encontrem apoio, terreno, para agir voluntariamente. Ora, vós compreendeis que, se todas as criaturas humanas pensassem bem, os espíritos inferiores não encontrariam brecha para incutir os seus erros e imperfeições. Entretanto, se, do outro lado da vida, há seres imperfeitos, também os há no plano terreno, e, por consequência, afinam esses dois elementos. E eis que o mal aparece, e eis que o mal tem uma existência que parece real mas é temporária, unicamente por causa desses seres que não raciocinam bem. Isto não significa, contudo, que as hostes da treva, travando esta batalha, pode-se dizer inconsciente, contra as forças do bem, possam sair vitoriosas. Elas estão perdendo um tempo precioso. Incutem às criaturas fracas sentimentos de vingança e revolta, que não se coadunam com a caridade cristã, inspiram as criaturas fracas, inferiores, cuja mentalidade estreita não dá para apanhar aquilo que outras com facilidade abrangem, pensamentos que não devem ser aceitos pelas criaturas do que se dizem cristãs. Pois se o Cristo do Senhor, aquele que veio em pureza e completa mostrar-se ao mundo, sempre teve caridade para com os sofredores, tomava-se as crianças e as abraçava, perdoava os delitos dos que eram imperfeitos e cujos pecados a lei não perdoava, como pode o homem, criatura cheia de erros, falível, arvorar-se em juízo supremo e tratar aqueles que erram com este desamor, esta falta de caridade que clama aos seus, esta brutalidade de ação que revolta? Por quê? Os teus pecados serão perdoados na medida em que perdoares aos outros. Era o que tinha para vos dizer. Rogo a Deus que vos abençoe hoje e sempre. Max. Em 17/10/1941. Cada um no seu posto. Meus amigos e meus irmãos, venha sobre vós a paz do Senhor. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Palavra de Jesus nas Escrituras Sagradas. Estudemos, ainda que rapidamente, estas expressões, que muito hão de servir para o nosso e vosso progresso. Estudemo-las e procuremos tirar-lhes da substância tudo quanto de bom nela se encerra. Para que serve o arado? Para a limpeza do campo. Se o campo não está limpo de ervas e pedregulhos, não está preparado para o lançamento da semente. Todo o campo tem que ser arado primeiramente, para poder, em seguida, ser plantado. E o trabalhador que começa a arar o campo e volta para trás, isto é, larga o seu trabalho, não é digno do salário que tem de receber no fim do dia. Esta comparação de Jesus se refere ao trabalhador da vinha do Senhor, que, começando o trabalho, dele se arrepende e recua. Todas as criaturas terrenas que se empenham na propaganda espírito evangélica devem lembrar-se de que, uma vez dado um passo à frente, é preciso continuar. Qualquer desleixo ou desvio de ação, qualquer pensamento, talvez intuitivo, da treva, em sentido contrário, é um grande prejuízo para o progresso individual. Aqui temos um punhado de trabalhadores, preparados para continuar a propaganda do espiritismo cristão. Alguns de longa data vêm militando nas fileiras espíritas,
Outros são trabalhadores da última hora. Todos eles se empenham em preparar o campo para outros que possam vir, e assim deve ser. Se algum deserta do posto, prejudica todo o trabalho antes feito. Porque, por um pensamento, um gesto, uma ação indigna, o indivíduo pode perder séculos de evolução, e vice-versa, por um pensamento justo, uma ação digna, um gesto nobre, o homem pode rapidamente galgar a escala do progresso. Trabalhadores que sois da vinha espírita de Jesus, patrocinada por João, o evangelista, tende tento em vós mesmos, caros irmãos, para que não sejais seduzidos pelas vozes duvidosas das trevas, no sentido de vos afastarem do vosso posto de trabalho. Ninguém se julgue trabalhador inútil, cada um pode fazer alguma coisa. É certo que os de saúde vigorosa podem fazer mais no plano físico, porém, muitas vezes, a experiência daqueles que já trabalharam antes, embora hoje se sintam abatidos e fracos de ânimo, pode auxiliar imenso aos operários da última hora. Vede, pois, caros irmãos, como conduzis as vossas vidas. Se sois homens de critério, mulheres de pensar, melhor vos será, porque a vossa fé cristã progredirá sempre amparada por esses fatores, que são, realmente, de grande valor nas criaturas humanas. Mas, se sois homens fracos, levados pela opinião daqueles que não creem, afastados do vosso ponto de trabalho, sugestionados, talvez, pelas ambições terrenas, cometendo imprudências das quais mais tarde, certamente, vos arrependereis, então não estareis ganhando vosso tempo, mas, sim, o perdendo inutilmente. Cordialmente vos dou estes avisos, porque a fase que o asilo atravessa é de amplo progresso e desenvolvimento espiritual, e eu espero da vossa boa vontade, das vossas intuições caridosas, que esta casa possa ir, como se diz na vossa linguagem, de vento em popa, caminhando francamente na linha de evolução que lhe traça o Divino Mestre. Lembrai-vos sempre, a caridade para com os realmente necessitados tem merecimento diante de Deus. Mas as crianças necessitadas de amparo não precisam apenas do pão de cada dia e do vestuário para lhes cobrir as carnes, carecem, também, do apoio espiritual, da cordialidade de sentimentos, do afeto, sobretudo, que há muitas falta por serem órfãs, desse aconchego de família, que nunca deve ser abolido dentro do asilo espírita João Evangelista. Tudo isso, e muito mais que Deus vos intuirá podem levar o asilo a bom termo. Breve se levantará outra obra, não menos gigantesca do que esta. Mas, enfim, a velhice já viveu, a criança desabrocha. Paz conceda o Senhor a todos os homens e aos nossos espíritos força para os alentar em todas as suas dificuldades. Isaura. Em 17/10/1941. Respeito e concórdia. Paz seja concedida ao homem, na terra, luz para o seu espírito, entendimento e vontade. Meus irmãos e meus amigos, uma das virtudes básicas do cristianismo, vós o sabeis, é a fraternidade, dentro da qual se enquadra o sentimento de concórdia. A concórdia é a virtude que permite a pessoas de diferentes nacionalidades, modo de pensar diverso e, até, credos distintos entender-se perfeitamente, trabalhando juntas com um só objetivo. A concórdia faz o indivíduo compreender a necessidade do seu irmão e respeitar-lhe as opiniões, praticando, embora, atos diversos, porém, sempre se mantendo na linha mais respeitosa, na cordialidade mais perfeita, no respeito mútuo que se devem todos os seres. E, por falar em respeito mútuo, é bom analisarmos o que isto significa. O homem sempre associa a ideia de respeito ao seu superior, entendendo que o deve, especialmente, às autoridades constituídas, aos seus chefes, à sociedade, em parte, porque nela figura, e só. A não ter o trato que merece a família, os pais, nada mais o homem entende deva ser enquadrado dentro da palavra respeito. Eu vos digo, entretanto,
que o respeito deve começar por si próprio. Quem respeita não deve esquecer a sua própria personalidade. É falar com respeito à nossa dignidade, descermos até enxovalhar a nossa reputação, permitindo que outros formem opinião desfavorável do nosso caráter. Não podemos cometer atos que o mundo qualifique de baixeza, porquanto, assim, faltamos com o respeito a nós mesmos. Se queremos que os outros nos respeitem, devemos começar por fazê-lo a nós próprios. Em seguida vem o respeito devido às outras criaturas. E, quando digo outras criaturas, não esqueço, não omito as crianças. Não deve ser permitido falar sobre assuntos que não interessam as crianças na presença delas. A criança vive num mundo criado por si própria e favorecida pelos bons espíritos. A sua infantilidade não lhe dá a percepção das coisas sérias. Ela compreende o que é ser feliz, e tudo quanto a exclui dessa felicidade não tem importância para ela. A criança quer brincar, divertir-se. A criança gosta de um belo dia de sol e não é muito amiga da chuva, porque ela a impede de correr lá fora. Por aí vós vedes o que é a mentalidade infantil. A chuva, que beneficia e fertiliza a terra, fazendo-a produzir, frutificar, não é compreendida pela criança. Por quê? Porque ensopa o terreiro, e é no terreiro que a criança precisa brincar. Fazei sobre isso um estudo. As coisas sérias escapam à mentalidade da criança. Mostrai-vos, pois, alegres, satisfeitos. Até no corrigir deveis ser brandos, dóceis, amáveis. Isto não deixa de ser um respeito, porque a inocência o infunde. As crianças repetem ordinariamente o que ouvem. Se não queremos que profiram tal ou qual palavra, melhor será não a pronunciarmos perto delas, porque, se o fizermos, certamente elas só repetirão. Assim, dentro dos sentimentos de respeito, justiça e fraternidade cristã, a concórdia e a paz se estabelecem. Uma agremiação como esta precisa marchar favoravelmente, desembaraçando-se dos seus compromissos de ordem material e espiritual. Consequentemente, entre os seus componentes deve reinar a mais perfeita concórdia, a mais estreita fraternidade, o mais devotado amor. Se vos unirdes, sereis como feixe de varas, que ninguém ousou quebrar enquanto estiveram ligadas, dispersas, facilmente foram arrebentadas. Assim os laços que vos unem. Se vos congregardes, se fordes sinceros e verdadeiros, dentro desse respeito de que acabei de falar, a concórdia se estabelecerá e, com ela, a harmonia completa. Então, este barco que se chama Asilo Espírita João Evangelista singrará o mar serenamente, tal qual, outrora, o batel em que se encontrava o Divino Mestre correu tranquilo, após a tempestade, a simples voz daquele que falou: acalma-te, aquieta-te. E eu, ainda hoje, digo estas palavras: Asilo Espírita João Evangelista, sê calmo, firme, prudente, valoroso, e que em ti seja implantada a mais perfeita concórdia espiritualista. Deus vos guarde e ampare sempre, e que nunca vos falte nas tribulações e tristezas, o conforto daquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. João. Em 24 de 10 de 1941. Confiança em Deus. Meus amigos, companheiros de sessão, Deus vos salve. Cada vez mais se estreitam os laços que nos prendem à terra. São tantas as almas que partem daqui em busca da pátria além, algumas conscientemente, outras levadas pelos guias, que nós nos sentimos enlevados, nesse constante vai-vem da terra para o espaço e do espaço para a terra. Porque, assim como as almas desencarnadas sobem, aquelas que estão para novamente tomar o fardo de carne incessantemente baixam, incessantemente descem. Os espíritas que compreendem bem os mistérios da fé, o despertar da vida além campa, nunca devem esquecer aqueles que partem nem aqueles que voltam. Certo que vós não podeis saber quantos partem nem quantos voltam em cada dia,
Mas sabeis que o seu número não é pequeno, porque, em qualquer ponto da terra, há sempre alguém partindo, há sempre alguém voltando. Eu venho pedir preces especiais pelos que partiram hoje. Nós estamos encarregados de velar pela segurança deles, afastando-os de perto dos corpos, porque a visão da matéria os perturba, e procuramos dissuadi-los a ideia de acompanharem esses corpos até a última morada. Somente o espírito forte poderia fazê-lo sem desproveito, mas esse já compreende que não deve acompanhar os seus restos mortais e, sim, procurar evoluir, subindo pelas alturas. Meus amigos, orai, e orai muito. Acabei de ouvir o justo pedido formulado em favor desta casa. Se bem que esse apelo foi endereçado às criaturas humanas, pensamos que não procedemos mal em tomar também para nós essa incumbência. Faremos preces ao Altíssimo pela prosperidade do Asilo Espírita João Evangelista. Não vos impressionem os movimentos constantes que se produzem nesta casa, isto é de toda a associação. Há sempre um abalo, uma perturbação. A própria terra, em seus alicerces, tem movimentos sísmicos. E vós sabeis que os terremotos se produzem constantemente, em várias zonas. Porque numa casa como esta, cercada de tantas influências boas, onde a garantia deve ser única, porque havia temor, receio de uma falência, um mal-sucedido. Em absoluto. Confiai em Deus, o único ser que não erra, o único que jamais pecou. Aquele que é o Criador e que compreende a sua criatura. Pensai em Jesus, imaculado e puro, em João, o evangelista, que aceitou o encargo de patrocinar esta obra. Ele que continue a protegê-la, e vós, punhado de trabalhadores que a esta instituição consagrais o vosso esforço, o vosso vigor, os vossos dias de trabalho, continuai firmes, esperando de Deus as bênçãos a que o asilo fez jus. Deus abençoe a casa de João Evangelista e proteja a sua diretoria, conselho fiscal e corpo de cooperadoras, enfim, todos aqueles que se achegam para trabalhar em prol da causa santa do espiritismo cristão, e aos nossos espíritos, fracos, mas desejosos de progresso, Deus nosso Senhor também abençoe, ampare e coloque na senda da verdadeira evolução. Paz com todas as criaturas. Maria Rita. Em 24 de 10 de 1941. Enquanto é tempo. Amados irmãos e meus amigos, a morte continua a ceifar vidas aos olhos dos homens. Cada um que se vai é um corpo que descansa. A matéria prestou seus serviços, cumpriu ou deixou de cumprir o seu dever, andou bem ou mal na terra, ele é que se entrega à sepultura. Mas o espírito, portador de virtudes e erros, partirá para o além, a compreender a sua situação. Nem todos, bem o sabeis, a compreendem imediatamente. Quantos vagueiam pela imensidão infinita sem atinar com o estado de desencarnados em que se encontram. Buscam, aqui e ali, falar, trocar ideias com criaturas terrenas e admirando-se de não serem atendidos, julgam-se, muitas vezes, repelidos pelos mais íntimos. O espírito, meus amigos, enquanto encarnado num corpo, necessita aprender a ciência do infinito. Os que não a estudam nem compreendem como devem, certamente pasmarão quando se virem mais para o lado de lá da vida. Os desprendimentos, que se sucedem uns após outros, são, para eles, causa de admiração. O encontro com desencarnados que foram seus amigos, seus íntimos, seus queridos, fá-los pensar ainda que são criaturas viventes na terra, não compreendendo, por não terem a menor noção, que se trata de espíritos desencarnados, que os vêm ajudar na passagem para o além. Bom é, no entanto, que essas criaturas demorem a sua partida. Assim, serão doutrinadas pelos íntimos, que se mostram aos seus olhos claramente, percebendo que, embora eles não vivam na Terra, como humanos, habitam no espaço verdadeiramente vivos. Convém que a criatura humana compreenda o porquê da vida.
O espírito não vem à Terra para passear ou fazer uma estação de recreio, tampouco vem condenado a um martírio sem fim. O espírito toma um corpo de carne para dele se aproveitar no sentido do seu progresso, para lhe imprimir uma direção, compatível com as coisas boas que aprendeu no além.